Shalom, homens de honra. Atualizando o dia 21 de julho. Vamos lá, dia de ontem. Qual é o título, Alexandre? Voe alto. A sua natureza é de águia. Receba uma nova visão. Nosso devocional é esse aqui, ó. Conversas secretas com meu Pai Celestial, do Bispo JB Carvalho e sua esposa Dirce Carvalho. Vamos para o devocional do dia de ontem, dia 21, hein, pessoal? Atualizando aqui. Como águia, desperta a sua ninhada. Como a águia desperta a sua ninhada, move-se sobre os seus filhos. Estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Está em Deuteronômio 32, verso 11 a 12. O que quer dizer para nós aqui esse versículo? Para nós, Deuteronômio 32, verso 11 a 12. Fala assim para nós. Vamos lá. Primeira parte do versículo aí. Como águia, desperta o seu ninho. O que significa isso para nós? Esse pedacinho do versículo. A águia não permite que seus filhotes permaneçam acomodados. Ela mexe no ninho para que eles saiam da zona de conforto e aprendam a voar. Olha lá. Eu e você temos que sair da zona de conforto. Deus está nos chamando para voar alto hoje. Ontem, no caso, né? Dia 21 de julho. Está falando para eu e você voar alto. Temos que sair da zona de conforto. Sair do comodismo. O que quer dizer esse pedacinho do versículo no dia de ontem? Deus também permite mudanças, desafios e até desconfortos para nos fazer crescer. Muitas vezes, aquilo que parece um problema é Deus despertando uma nova fase da nossa vida, da minha e da sua lá. O desconforto para nós hoje é para a gente crescer. Deus está fazendo isso para nós crescermos, ok? Para ir para uma nova fase. E essa fase é o quê? Da nossa vida. E a aplicação desse versículo, do primeiro pedacinho do versículo. Quem deseja voar alto não pode viver preso ao conforto. Nós não podemos ficar presos no conforto. Temos que estar desconfortados. Todo dia nós temos que ter um desconforto. Todo dia. Para quê? Para nós crescermos. Segundo pedacinho do versículo do dia de ontem, dia 21. Deuteronômio 32, verso 11 a 12. Vamos lá. Adeja sobre os seus filhos. A águia acompanha de perto os seus filhotes. Ela observa, protege e incentiva, mas não faz o voo por eles, olha lá. Ela não carrega ele nas costas e vai voar para eles. Por isso que ela começa a desconfortar os filhotes no ninho. Porque ela mesma vai fazer eles voar. Por isso que está vindo desconforto. Por quê? Porque eles vão aprender a voar. Desse desconforto, eles vão aprender a voar. Caso ela veja que eles não estão conseguindo voar, aí ela entra debaixo para pegar o filhote. É simples assim. Deus também está fazendo isso conosco. Está dando esse desconforto para nós crescermos. Mas se a gente não conseguir crescer no desconforto, ele também vai colocar a mão embaixo de nós. Só que nós precisamos estar em movimento. Como o filhote das asas, da águia aqui, ó. Pedacinho de ontem do versículo, segundo pedacinho de ontem, quer dizer o quê? Mesmo quando você enfrenta lutas, ó lá, Deus continua perto. Ele não abandona seus filhos. Ele acompanha cada passo do processo. Eu e você temos processo aqui na terra. E Ele está acompanhando a cada passo. Se você está crescendo, Ele está acompanhando. Se você não está crescendo, Ele também está acompanhando. Ele está conosco. Só que Ele quer fazer que nós cresçamos todos os dias. E a aplicação do segundo pedacinho do versículo de ontem. Antes de você enxergar a vitória lá, Deus já está sobrevoando a situação. Antes de você ter a vitória, Ele já está preparando a situação para a vitória. É isso que Ele está fazendo conosco, comigo e com você. Terceiro pedacinho do versículo. Estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Quer dizer o que esse pedacinho do versículo? Quando o filhote está caindo,
A águia o sustenta para que ele não morra antes de aprender a voar. Olha lá. Até antes de morrer o filhote dela, ela quer que ele aprenda a voar. Olha isso. Hoje, no dia de ontem, dia 21, quer dizer o que esse terceiro pedacinho do versículo? Quantas vezes Deus já nos sustentou quando achávamos que iríamos cair? Uma pergunta. Quantas vezes Deus já nos sustentou quando achávamos que iríamos cair? Reflita. A graça de Deus nos levanta para continuarmos avançando. Ele não quer que a gente fique na zona de conforto, ele quer que a gente avance. Para acontecer a mudança conosco, nós temos que estar em movimento, a Bíblia fala. Aplicação do terceiro pedacinho do versículo, dia de ontem, dia 21. Quem é sustentado por Deus, não foi criado para viver rastejando lá, mas para voar acima das circunstâncias. Eu e você temos que voar alto que nem a águia. A águia voa sobre as nuvens, sabia disso? A águia, ela voa sobre as nuvens. E Deus está nos chamando, eu e você, para voar que nem a águia, sobre as nuvens. No dia 20 eu falei do monte. Eles subiram no monte para ter a visão. Dia 21, que foi ontem, ele está falando para nós voarmos que nem a águia. Porque a águia, quanto mais alta ela está, mais visão ela tem. Ela vê a presa a 5.000 metros de longura. 5 quilômetros ela vê a presa dela. E ela vai na certeza, ela não vai na dúvida. Quando ela dá o voo lá de cima e desce para pegar a presa, ela dá certeira o bote. Ela não erra. Porque ela já está estudando lá de cima como que vai ser o caminho da presa dela. Ela vai pegar e ela pega. 5.000 quilômetros. E Deus está chamando eu e você para voar alto que nem a águia. Para a gente abrir a nossa visão. Ter a visão que nem a águia. Porque Ele está nos sustentando. Ele está fazendo nós voarmos. Se a gente não estiver caindo, Ele vai colocar a mão dele, que nem a águia faz com o filhote. Temos que observar mais a natureza, pessoal. A natureza é importante para mim e para você. Temos que observá-la. Muitas coisas a gente aprende com a natureza. Quarto pedacinho do versículo do dia de ontem, 21. Assim só o Senhor o guiou. O sucesso de Israel não veio da sua própria força, mas da direção do Senhor. O Senhor que estava na direção daquele pessoal de Israel. A força não era deles, era do Deus. Porque Deus estava direcionando, Deus também está dando força para mim e para você. Está nos direcionando todo dia. Todo dia nós temos uma decisão a tomar. E Deus está ali conosco. Deus que está fazendo nós tomarmos a decisão, é só nós consultarmos Ele. Quarto pedacinho do versículo quer dizer o que do dia de ontem? Receber uma nova visão significa deixar Deus conduzir nossos passos, olha lá. É Ele que vai fazer nós darmos os passos. É Ele que vai tirar o medo nosso, que está ao nosso redor no dia a dia. Quem é guiado por Deus enxerga além do presente e vive segundo o propósito, olha lá. Nós temos que enxergar além do presente, que nem a águia. Temos que ter essa visão que nem águia. Além do futuro para a gente ter para viver o nosso propósito. E a aplicação desse versículo, quarto pedacinho do versículo. A águia voa acima das tempestades, olha lá, acima das nuvens. Da mesma forma, Deus quer elevar sua visão para que você veja o que Ele vê. E não apenas o que os seus olhos naturais mostram, o meu e o seu, olha lá. Acabei de falar, Ele quer que a gente voe alto para a gente ter mais visão. E falou além aqui, falou mais aqui, ó. Da mesma forma que Ele enxerga, Ele quer que nós enxergamos. Por isso que nós precisamos voar alto. Hoje, pessoal, temos que aprender com a águia, que foi o dia de ontem, dia 21. Temos que aprender com a águia. E a conclusão desse versículo, Alexandre, qual que é? A natureza da águia é voar alto. Enxergar longe e enfrentar as tempestades sem medo, olha lá. É o medo que faz eu parar. É o medo que faz eu voar, que não faz eu voar alto, que nem a águia. Voa só no normal, debaixo das nuvens. Ele quer que a gente voe mais alto, acima da nuvem, que nem a águia. Por que eu não vou? Porque às vezes eu estou com medo dessa altura. Porque meus olhos estão vendo algo e eu estou com medo.
Eu tenho que ver além. Aí é fé. Entra a fé. Falei na live também esse tempo atrás. Quem domina o medo é a nossa fé. Se eu tiver fé, eu vou voar alto. Eu não vou querer saber o que está acontecendo lá em cima. Eu vou, porque Deus está falando para mim ir. É Deus que está me guiando. É Deus que está guiando você também. Tá, vamos dar um exemplo. Às vezes você vai no banco prestar uma grana. Tá, beleza. Você fala, pô, não sei nem como chegar no gerente para pedir a grana. Mas Deus sabe. Você consultar, Ele vai dar estratégia. Vai dar estratégia para você. Aí você vai chegar lá, você vai negociar e você vai, às vezes, fazer um negócio que você nem acreditava que você ia fazer. Mas até então você estava com medo de chegar lá no banco, com o gerente, sentar na cadeira dele lá e negociar. Mas Deus vai tirar o medo para você ir lá e ver. É só Ele. O que é isso? É fé. Fala, não, eu vou lá porque eu vou emprestar o dinheiro, vou dar condições de pagar esse dinheiro e vou pegar o dinheiro. É a fé sua que vai fazer você pegar o dinheiro. Porque Deus está trabalhando. Às vezes você já está pedindo para o Senhor esse dinheiro antes. Você já vem trabalhando. Às vezes ele trabalhando uma semana, às vezes trabalhando um mês, orando e pedindo esse dinheiro para o Senhor. E Ele vai te preparar. Aí a hora que você chega com o gerente, você acha que uma conversa era o que você estava pensando, era outra conversa, é a coisa mais fácil que tinha. E você nem sabe por que foi tão fácil assim. Porque Deus trabalhou. Trabalhou lá no gerente, das suas orações. Tudo isso influencia. Tudo isso. É que a gente quer negociar as coisas do nosso jeitão. E não é assim. Não é assim, porque Deus está conosco todos os dias. Todos os dias Ele está ao nosso lado. É nós que não estamos com Ele. É eu e você que está longe dEle. Aí as coisas ficam mais difíceis. Da mesma forma, Deus está dizendo ao seu povo: saia da acomodação, olha lá. Receba uma nova visão. Confie na direção do Senhor. Voe acima das limitações. Ele está fazendo isso, direcionando nós. Enxergar mais longe, que nem a águia. Para quê? Para a tempestade nós temos que enfrentar, que é o nosso medo. E ele deixa uma frase aqui, no versículo: quem recebe a visão de Deus deixa de viver olhando para o chão e começa a voar na altura do propósito que o Senhor preparou. Ele não quer ver a gente rastejando. Ele não quer ver a gente na escassez. A Bíblia fala em abundância, não fala em escassez. Escassez ficaram porque eles foram teimosos lá no deserto. Essa foi a escassez deles. Era para ficar 40 dias, ficaram 40 anos. Por quê? Porque ficaram murmurando, ficaram reclamando. Aí Deus falou: pera aí que eu vou dar um jeito nesses caras aí. Pronto, foi lá e ficou 40 anos. Era para ficar 40 dias. Porque eles reclamaram, Deus fez com que eles pagassem. 40 anos. Por causa da murmuração do pessoal. Eu e você às vezes está murmurando. Por isso que a gente está avançando também. É isso. Vamos para a mensagem central do nosso devocional do dia de ontem, pessoal. Vamos lá então. Vamos ler aqui. Deus lida conosco como uma águia lida com a sua ninhada, com seus filhotes. Ele nos chama para irmos às alturas, olha lá. Nos desperta para novos voos. A águia, com a sua visão impressionante, alcança distâncias inimagináveis. Ela enxerga a presa a 5.000 metros de altura, que eu acabei de falar no versículo. 5 quilômetros ela enxerga a presa. Distingue cores desconhecidas e com as suas asas poderosas domina os céus. A sua vida é definida pelas alturas, desde o ninho até o voo final. Eu vou além. Tem um versículo da Bíblia que fala da águia. E ela sobe nas alturas e ela começa ela mesma a se depenar. Por que ela faz isso? Porque Deus está preparando ela. É isso. Deus também quer preparar eu e você na altura. Assim também somos nós, criados para as alturas.
O nosso ninho, muitas vezes, confortável. É transformado em um lugar de incômodo para nos despertar. Às vezes vem aquele incômodo nosso. Para que é aquilo? Para a gente despertar. Chegou a hora de crescer, olha lá, e de enfrentar desafios, de abandonar o conforto. Lógico, quanto mais desafio você tem, mais desconforto você tem, você vai crescer. Quanto mais crescimento você tem, mais desafio você tem. É uma lógica. Cada vez que você crescer, Deus está fazendo você crescer, você vai ter mais desafios. Só que os desafios são diferentes. Não vai ser o mesmo desafio que você enfrentou. Entendeu? É isso aí. Para crescer temos desafio também. Deus nos chama para uma nova mentalidade, olha lá. Renovação de mente. Para romper os limites de mediocridade. Se você se alimentar, o coração seu, com coisas boas, ele vai renovar sua mente. Sua mente boa, já era. Ah, vem o medo? Você fala, não, o medo aqui pode parar. Aqui não entra o medo, não. Aqui não tem medo. Aqui nós vamos partir para cima. Vamos com Deus, que Deus está comigo. É assim que tem que resolver o medo. Aqui eu estou na fé. Na fé que eu estou, a fé não vai abalar, não deixar o medo me abalar, não. Porque Deus está no comando. Entreguei tudo para Ele. Ele que está no comando. Então, o medo não pode parar, não. Há um novo território, para mim e para você. Um novo tempo de avanço, uma nova unção preparada para essa estação. O desconforto é o início da nossa jornada para voarmos alto. O desconforto em todo o crescimento nosso é para a gente voar cada vez mais alto. Quem que vai dar esse desconforto? O próprio Pai nosso, Deus, vai dar o desconforto para nós. É como se fosse fazer uma prova na escola. Deus prova nós todos os dias também. Esse desconforto é uma prova que Deus coloca para nós. É a prova dele. Se nós estamos preparados para avançar ou não. Para voarmos alto ou não. Como a águia lança os seus filhotes aos ares para ensiná-los a voar, ela lança, ela joga eles fora. Deus nos lança em desafios que nos forçam a despertar dele. Despertar de quem? De Deus. Ele força a gente a depender dele, eu e você. Ele está forçando, por isso que vem esse desconforto. Porque cada desconforto que tem, a gente tem que depender mais dele. Por isso que vem o desconforto. Ele quer que a gente cresça, ele vai fazer a gente crescer, mas só que nós temos que depender dele para crescer. Em tudo, a gente tem que colocar ele no centro de tudo na nossa vida. A águia está sempre atenta para resgatar os seus filhos. Assim como Jesus fez com Pedro, quando este começou a afundar. Olha lá. Sabe que Pedro foi andar nas águas, ele andou. Só que a hora que ele tirou o foco de Deus, olhou para a tempestade, ele começou a afundar, mas Deus foi lá e pegou ele. Falou, não, Pedro, você não vai afundar, não. Por quê? Pedro ficou com medo. Se ele tivesse focado e ido, ele tinha andado. Quantos metros tinha lá para andar? Só que ele desfocou. Desfocou. Aí ele começou a afundar, mas Deus pegou na mão dele. Falou, não, você não vai afundar que eu estou com você. Peraí. Deus nunca nos deixa afundar, olha lá. Como não deixou Pedro afundar, ele também não vai deixar nós afundarmos. Como a águia também, lança o filhote dela, mas quando ela vê que ela está caindo, ela pega o filhote. Como Deus também, quer que nós voemos alto. Só que ele vê que nós estamos caindo, ele vai colocar a mão dele embaixo de nós. Ele nos chamou para os lugares celestiais, para voarmos acima das adversidades, porque a nossa natureza é de águia. A minha natureza e a sua é de águia. Ele quer que nós voe alto. Tem essa visão de 5 quilômetros. É isso que ele quer de nós, de mim e de você, no dia 21/7. É isso que ele quer. Que a gente voe acima das nuvens. A gente vê a água caindo da chuva. É isso que ele quer de mim e de você. Só que nós precisamos enfrentar o nosso desconforto. Nós precisamos enfrentar o nosso comodismo. Nós também temos nossas responsabilidades para enfrentar. É isso que ele quer de nós. Por gentileza, vocês estão na live, quero que vocês compartilhem com o maior número de pessoas.
que essa live vai chegar para quem está precisando, amém? Quero, por gentileza, agora que vocês fechem os olhos para nós fazermos a oração do dia 21/7. Senhor, desperta em mim a coragem para alçar voos mais altos. Guie-me em meio às adversidades e que jamais perca a visão celestial. Obrigado por me ensinar a voar, mesmo no meio das tempestades. Amém. Pode abrir os olhos. Olha lá. Obrigado por me ensinar a voar, eu e você. Ó. Mesmo em meio às tempestades. O que é a tempestade? Nosso desafio dia a dia. Nós temos que voar alto. Não podemos deixar o medo nos dominar. Ele é aqui, ó. Guie-me e que jamais perca a visão celestial. Olha lá. Eu e você não podemos perder essa visão celestial. É Ele, a nossa visão é Ele. Nosso foco é Ele. Dá coragem para mim e para você alçar voos mais altos. Esses voos mais altos, o que é? O nosso crescimento, dia a dia. Ele fala para nós lermos no dia de ontem, Isaías 40, verso 3. 40, verso 3 diz assim, o título é O Senhor Vem. Capítulo 40, O Senhor Vem. Verso 3 diz assim, Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, vereda a nosso Deus. O que quer dizer esse capítulo 40, verso 3, Alexandre? Primeiro pedacinho do versículo, a voz do que chama no deserto. No contexto bíblico, essa profecia aponta para João Batista. João Batista que preparou o caminho para Jesus. Que prepararia o caminho para a vinda de Jesus, olha lá. O deserto representa um lugar de preparação, dependência de Deus e transformação. Então o deserto significa o que para mim e para você? Preparação. Dependência de Deus totalmente. Para quê? Para que a gente tenha a nossa transformação. Por isso que o deserto é passageiro também. Dias para ontem, dia 21, quer dizer o que esse pedacinho do versículo, o primeiro pedacinho? Deus continua levantando vozes para despertar pessoas que estão espiritualmente adormecidas. Então a nossa batalha também não é só física, é espiritual. Antes de levar alguém a voar alto, Deus fala ao seu coração primeiro. Ele fala no meu, ele fala no seu primeiro, antes de a gente voar alto. Porque Ele quer ver nossa transformação, a minha preparação. Ele quer ver a sua preparação, a sua transformação, porque Ele que está fazendo tudo isso para mim e para você. E a aplicação desse primeiro pedacinho do versículo? Quem deseja receber uma nova visão precisa aprender a ouvir a voz de Deus, mesmo em tempos difíceis. É na oração. É na oração. Por quê? Porque o Espírito Santo vai vir falar comigo e com você. Nós vamos receber a voz dele como? Pelo Espírito Santo. É na oração. Temos que ter um tempo com ele, no secreto. Você no seu tempo, sua esposa no seu tempo, se seus filhos forem também no tempo dele, no secreto com ele. Intimidade, temos que estar alinhado com ele. Segundo pedacinho do versículo, preparai o caminho do Senhor. Preparar o caminho significa remover tudo aquilo que impede a presença e a direção de Deus. Olha lá. Temos que remover o quê? Tudo aquilo que impede a presença e a direção dele em mim e você. Tudo que impede a direção dele, temos que remover. Se é o medo, a ansiedade, temos que remover isso aí, eu e você, que impede a gente ir até Deus. Hoje, que é o dia de ontem, segundo o pedacinho do versículo, fala o quê? Uma águia não consegue voar carregando peso. Eu e você às vezes está carregando peso, por isso que a gente não está conseguindo avançar. Não está conseguindo voar. Da mesma forma, não podemos alcançar níveis mais altos carregando pecado, olha lá. Orgulho, mágoas ou distrações. É isso. Como que a gente vai voar alto se nós estamos carregando pecado comigo, com você? Orgulho, mágoas e distrações. Nós não vamos voar. Nós não vamos crescer. Todos os dias nós pecamos. Nós somos pecaminosos.
Só que nós temos que perdoar todos os dias. Ah, perdoar minha esposa? Sim, perdoar ela. Depois você vai ter que perdoar Deus, além dela. Você vai ter que ajoelhar no chão, lá no secreto, e pedir perdão, arrepender. E vice-versa. Se seu filho pecou, mesma coisa. Ele vai pedir perdão para você, depois ele vai no secreto, lá no quarto, e vai orar. Pedir perdão para Deus. É pedir perdão para Deus. Porque Deus é o nosso Pai eterno. Se você tiver que pedir perdão para alguém, você vai ter que pedir também. É isso. Orgulho. Ah, só eu tô certo, só eu tô certo, só eu tô na minha verdade. Não. Você não tem verdade nenhuma, quem tem é Deus. Carregando mágoa. Tá carregando mágoa há 40 anos, tá carregando pecado com 50 anos, tá carregando orgulho 50 anos. Gente, pelo amor de Deus, vamos se libertar disso aí, velho. Deus tá falando pra gente voar alto aqui, ó, dia 21/7. Não podemos ficar carregando pecado a vida inteira, não. Carregando orgulho a vida inteira, mágoa, distrações. Não podemos, não. Deus não quer isso de mim e de você, não. E ainda dá tempo. E mesmo com a nossa teimosia, minha e a sua, ele está ainda conosco, ele nos chamando, vem comigo, vem comigo. E a gente não dá bola ainda. É impressionante. Mas ele vai curar, ele vai. Como curou eu, está curando outras pessoas, ele vai curar, vai curar, você vai. A gente tem que abrir mais os olhos, a visão que nem da águia. Se Deus está nos chamando, é porque Ele quer algo bom para mim e para você. Ele não quer ruindade conosco. Você já viu um pai que quer ruindade com o filho? Vocês são pai. A maioria de vocês estão na live, vocês são pai. Vocês querem o mal dos seus filhos? Vocês não querem. Deus também não quer o mal meu e seu. Quem que é nosso pai? Deus. Como você não quer o mal do seu filho, Deus também não quer o mal meu e seu. Só que a gente tem que tirar o quê? O pecado de mim, o meu orgulho, o meu medo, a minha distração. Ele não quer que eu fique distraído que nem Pedro distraiu. Para afundar. Que está falando no versículo de ontem, dia 21/7, que eu estou atualizando aqui hoje. Tudo isso. E tem mais coisas ainda. Isso aqui só foram 3 coisas que citou aqui. Não podemos carregar pecado comigo e com você. Deus não quer isso de nós. Fazei reta no ermo uma estrada para o nosso Deus. Terceiro pedacinho do versículo. Uma estrada reta fala de alinhamento, obediência e direção correta. Olha lá. Tem que ser obediente. Obediência eu estou falando acho que 6 dias na live já, consecutivo. E fé. Temos que ser obedientes. Por que nós temos que ser obedientes? Porque é Ele que é o nosso Pai. Você não quer que seu filho te obedece? Porque você é pai do seu filho? Você não quer? Você quer. Deus também quer a sua obediência com Ele. É simples. Você não está educando o seu filho? Tá. Então Deus também está te educando. Porque Ele é nosso Pai. Ele que nos fez. Eu falo todo dia, Ele só quer o nosso coração. Porque o nosso coração é o primeiro órgão que é batido no ventre da mãe. Quem é mãe sabe o que eu estou falando. Quem é pai sabe o que eu estou falando. Quando vai no médico lá, a mulher deita lá para fazer lá ultrassom, o que bate? O coração. Já tem o feto formado? Não tem, é só o coração, por isso que Ele quer nosso coração. E Ele que formou o coração. Aí eu vou além ainda. Aí depois você vai, depois de 1 mês, 2 meses de novo, você já tem o feto pronto lá. Como que vai, Alexandre, nascer osso com pele junto, sem emenda? É isso que eu não estou entendendo até agora. Era pra gente estar tudo remendado com ponto, gente. Como que vai fazer a ossada nossa e a pele junto, sem emenda? Reflita, olha pro seu corpo, pro seu braço. Era para ter emenda para todo lado, era para nós estar cheio de ponto. Quando nós dá ponto no corpo lá, não tem a cicatriz, era para nós estar tudo que nem aquele jeito lá. E nós não somos. A gente é perfeito. Sai do ventre da mãe lá perfeitamente. Perfeitamente. Você não sabe nem que cor que é o olho do seu filho, nem o cabelo que vai ser. Você só tem uma dedução, porque o pai tem o olho castanho, a mãe tem o cabelo preto, o pai tem o cabelo grisalho, a outra tem o cabelo
é enrolado, o outro tem cabelo liso, mas você não sabe o que vai sair ali. Você não sabe, você só tem uma dedução. Você só tem uma dedução. Quem está fazendo o processo ali é Deus. É Deus que está fazendo o processo. Por isso que Ele quer nosso coração transformado. Ele só quer o nosso coração, mais nada. E eu e você ainda tem o coração endurecido ainda para Ele. Às vezes Ele fala, ó, para de beber, Alexandre, eu vou lá e bebo. Para de fumar, Alexandre, eu vou lá e fumo mais ainda. Estou me matando. E mesmo assim não paro. Ele está dando sinal. Já foi no médico umas par de vezes. Por causa do cigarro, por causa da bebida. Mas é o sinal. Mas não, eu sou teimoso, eu quero ficar fumando, eu quero ficar bebendo. Pessoal, tem que estar mais atento nos sinais. Deus não está de brincadeira. Deus não está com brincadeira. Terremoto na Venezuela. Beleza, terremoto, mas alguma coisa tem lá. Que a gente não sabe. Não é à toa ter terremoto. Não é à toa. Aí é parte espiritual. Tem que ver mais a fundo o que acontece. Mas já vou falar para vocês aqui. Cada cidade tem um esquema aí com o Espírito Santo. Cada estado. No espiritual tem algo aí. Cada cidade e cada estado tem o seu espírito envolvendo aí. Trabalhando no dia a dia aí. Entendeu? Então é isso. Não é só o mundo físico, o espiritual também conta. E aplicação? Deus deseja encontrar um caminho livre para agir na vida do seu povo. Olha lá, Ele quer um caminho livre para mim e para você. Só que nós temos que andar na obediência e na direção correta. O que é isso? Alinhamento com Ele. Adianta eu estar alinhado com Ele, mas estou com a vida torta? Não. Você está torto. Ele quer ser reto, não quer ser torto. Explicação do terceiro versículo, para o dia de ontem, dia 21. Muitas pessoas querem viver grandes promessas, olha lá, mas continuam andando por caminhos tortuosos, ó, acabei de falar. Deus chama seus filhos para uma vida de santidade, fidelidade e propósito. Temos que ser fiel. De novo, a fé. A fé que enfrenta o nosso medo. A fé que para o nosso medo. É a fé nossa. Quanto mais fé nós tivermos, mais fidelidade nós tivermos, mais obediência nós estamos com o Senhor, tudo isso nós vamos enfrentar de boa. Deus chama seus filhos para uma vida de santidade, graça. A graça dele está sobre mim e sobre você, só que nós temos que ser obedientes, essa é a nossa responsabilidade. Seu filho também tem que ser obediente com você? Você tem que ser obediente com Deus. Seu filho tem que ser obediente com Deus. Sua esposa tem que ser obediente com Deus. É uma corrente. A águia é conhecida por uma visão extraordinária. Ela enxerga muito além do horizonte e voa acima das tempestades. Da mesma forma, Deus quer tirar você e eu de uma visão limitada e natural para lhe dar uma visão espiritual. Como que a gente tem essa visão espiritual? Orando. Tempo com Ele. Joelho no chão. Intimidade. Pedir. Se arrepender. Pedir perdão para Ele das coisas que aconteceu no dia ou na semana. É assim. Antes de Deus fazer você voar mais alto, olha lá, eu e você voar mais alto, Ele prepara o seu coração, olha lá, o que eu falei? Ele quer nosso coração. Se a gente não tiver coração preparado, a mente nossa não vai estar preparada. O coração é tudo para nós no corpo humano. Tudo. Por isso que Ele quer nosso coração. Antes de mudar sua atitude, olha lá, e a minha, Ele muda a sua visão. Mudando o coração, Ele vai mudar a nossa mente, vai mudar a nossa visão, vai mudar nosso paladar, vai mudar a nossa vestimenta, vai mudar tudo. Até a aparência nossa, o caráter nosso vai mudar. Só que nós temos que estar obediente com Ele. Alinhado, fiel com Ele. Deus não levanta uma águia sem antes preparar o caminho do seu coração, olha lá. Coração. Ele não vai levantar a águia sem antes se preparar o quê? O coração dela.
Ele está preparando o meu e o seu coração também. Para que a gente voe alto, prepara para a gente ser lançado. Quando o caminho é preparado, porque Deus está preparando o caminho para mim e para você, como preparou para a águia aqui, a visão é renovada. Nós vamos enxergar além. Quando a visão é renovada, o voo alcança alturas que antes pareciam impossíveis. Como que eu e você quer enxergar as coisas impossíveis sem antes estar alinhado com Ele? Sem o meu coração estar preparado? Como que eu vou enxergar as maravilhas que Ele tem para mim? Não vou enxergar. É isso, pessoal. Dia 21/7, atualização. Título é, para quem chegou agora na live, voe alto. A sua natureza é de águia. Ele já está falando no título aqui, que a nossa natureza é de águia. Do dia 21/7, que foi ontem. Receba uma nova visão. Eu e você tem que tirar essa visão que está embaçada aí. Ó. E a frase de ontem é essa, do nosso devocional final. Você nasceu de novo. Desperta a sua nova natureza e voe alto, porque Deus estará consigo em todo o percurso. Ele está comigo e com você em todo o percurso, meu e seu. Ele está. E nós nascemos de novo, a partir do dia 21 de julho, do 7 de 2026. Vamos despertar uma nova visão agora, visão de águia, para a gente voar alto. Porque Deus está falando para mim e você voar alto. Não é mais ninguém. Ele é nosso Pai Celestial. Ele é nosso Pai Eterno. Volto a falar, não estou falando de religião aqui, pessoal. Não estou falando de religião, estou falando da Bíblia. Da Bíblia. É só você abrir a Bíblia e ver lá que está escrito lá. Isaías 40, verso 3. Está escrito assim, na sua Bíblia também está escrito. Pode ser que está com palavras diferentes, porque a minha é a ACF. Às vezes a King James tem alguma coisa a mais, a outra tem alguma coisa a mais, mas a leitura é igual. O entendimento é igual. Verso 3 fala assim, ó, Isaías 40, verso 3. Depois você pega a sua Bíblia e lê na sua casa. A voz do que clama no deserto. Endireitai no ermo, veredas a nosso Deus. Pois você lê. Bíblia não é para ficar de enfeite aberta lá em cima, assim, não. É para ler. Para ler você, junto com a sua esposa e seus filhos. Põe na mesa. Primeiro, a hora do dia, põe na mesa os 4 ou 3, que seja. Vai fazendo café e já vai lendo a Bíblia. Fala para o seu filho lendo, se ele sabe ler. Seu marido, sua esposa. Abre aleatório a Bíblia. Não precisa abrir no versículo que está, não. Abre aleatório e lê um versículo ali, ó. Ah, Alexandre, mais difícil. Então você vai em Provérbios, amigo e amiga. Comece em Provérbios, que você vai ver. Que uma semana sua vida está transformada. Provérbios. Vai amanhã, dia 23. Começa amanhã. Fica uma semaninha. Lendo Provérbios. Você vai ver a mudança que tem nessa semana aí. Mas todo dia. Todo dia. Eu aconselho na primeira hora do dia. Já acordou antes do trabalho. O sacrifício é um pouquinho levantar mais cedo, levanta. Porque às vezes a pessoa vai 6 horas da manhã trabalhar, enfim. Então levanta, faz um sacrifício aí, levanta, põe na mesa você e seu marido. Se seu filho estiver dormindo, beleza, mas se ele acordar também, põe os 3 ou 4 na mesa lá e lê a primeiro dia 23 Provérbios. Uma semaninha só, não precisa muito não, depois você vai ver o que acontece. Começa por aí, Provérbios. Você vai ver o que acontece uma semana e depois você vai falar, nossa, não vou parar mais. É isso. É começar. Depois começou, as coisas vai endireitando. Amém? Então tá aí a atualização do dia 21 de ontem para vocês. Quero que você tenha um dia abençoado e produtivo. Quero que ele revista você e sua família, cabeça, as plantas dos pés, como fala em Efésios. E cubra você também e sua família com seu sangue, para que nenhum mal possa adentrar. Aonde vocês estiverem, suas famílias estiverem e sua casa também. Amém? Fui.